Meu nome é Lucas, e o que vou contar aconteceu comigo há alguns anos durante uma viagem a Paris. Eu sempre fui cético em relação a histórias de terror e eventos sobrenaturais, mas essa experiência mudou minha visão completamente. Eu tinha decidido fazer uma viagem solo para Paris, algo que sempre sonhei. Cheguei na Cidade de Luz com um roteiro cheio de visitas a museus, cafés charmosos e passeios pelas margens do Sena. Após alguns dias explorando a cidade, resolvi me hospedar em um pequeno hotel em Montmartre, uma área conhecida por sua arte e história boêmia. O hotel era antigo, mas charmoso, com uma fachada coberta de era e uma atmosfera acolhedora. Meu quarto ficava no último andar, e tinha uma vista incrível da Basílica de Sacré-Cœur. Na primeira noite, fui dormir exausto após um longo dia de turismo. Pouco depois de me deitar, comecei a ouvir barulhos estranhos. Passos leves, quase imperceptíveis, e um som como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Achei que fosse algum hóspede ou o velho edifício rangendo, então tentei ignorar. Mas os sons ficaram mais intensos e próximos. Decidi levantar e verificar. Quando abri a porta do meu quarto, o corredor estava vazio e silencioso. Voltei para a cama, mas assim que apaguei a luz, os barulhos recomeçaram, desta vez acompanhados por um frio inexplicável que tomou conta do quarto. Acordei no meio da noite com a sensação de que alguém estava me observando. Olhei ao redor e não vi nada, mas o ar estava gelado, e meu coração batia acelerado. Tentei dormir novamente, mas uma sombra passou pela porta do banheiro, que estava entreaberta. Levantei e fui até lá, mas novamente, não havia nada. No dia seguinte, conversei com o recepcionista sobre os eventos da noite anterior. Ele me olhou com um ar grave e me contou que o hotel tinha uma história sombria. Durante a Segunda Guerra Mundial, a área foi cenário de várias mortes e desaparecimentos misteriosos. Disse também que vários hóspedes haviam relatado experiências semelhantes à minha. Decidi mudar de hotel, mas as noites seguintes foram igualmente perturbadoras. Em todos os lugares que ficava, senti uma presença constante, um frio inexplicável e barulhos estranhos. Contei minha história a alguns parisienses, e muitos deles falaram sobre a energia intensa e os espíritos inquietos que habitam a cidade, especialmente em áreas com histórias de guerra e sofrimento. Depois daquela viagem, voltei para casa com a certeza de que há algo além do que podemos ver e entender. Não sei se foram apenas coincidências ou se realmente encontrei algo sobrenatural, mas aquela experiência em Paris marcou minha vida de uma forma que nunca esquecerei. Meu nome é André, e gostaria de compartilhar uma experiência aterrorizante que vivi em Paris, durante uma viagem com minha namorada, Ana. Tudo começou numa sexta-feira à noite, quando decidimos explorar o Catacumbas de Paris. As catacumbas, como muitos sabem, são um labirinto de túneis e cavernas subterrâneas onde milhões de ossos humanos foram depositados. A atmosfera era naturalmente opressiva, mas queríamos viver a aventura e sentir um pouco da história sombria da cidade. A descida foi tranquila, e nos juntamos a um grupo de turistas. Nosso guia era um homem baixo, de meia idade, com olhos profundos que pareciam enxergar além da escuridão. Ele nos contou histórias sobre as origens das catacumbas, o que deixou a todos um pouco inquietos, mas nada se comparava ao que estava por vir. Após cerca de 1 hora de passeio, o guia nos levou para uma área menos frequentada. Ele mencionou que muitos evitavam aquela parte, pois havia rumores de que era assombrada. Claro, todos riram nervosamente, exceto Ana, que parecia mais pálida do que o normal. Eu a abracei e disse que eram apenas histórias. Enquanto o guia falava, notei um túnel escuro à nossa esquerda. Algo me chamou a atenção, um brilho ou um movimento, não sei dizer ao certo. Sem pensar, comecei a caminhar na direção dele. Ana tentou me segurar, mas eu já estava decidido a investigar. O guia não nos notou saindo do grupo. O túnel era estreito e o ar se tornava mais pesado a cada passo. Após caminhar por uns 10 minutos, chegamos a uma câmara pequena, iluminada apenas pela luz fraca de minha lanterna. No centro da câmara, havia um poço. Curioso, aproximei-me e apontei a lanterna para o interior. Foi quando ouvi um sussurro, fraco mas claramente audível, chamando pelo meu nome. Voltei-me para Ana,
mas ela estava paralisada, com os olhos arregalados e a boca aberta em um grito silencioso. Olhei novamente para o poço, e o sussurro continuava, mais insistente. Então, algo emergiu das sombras, uma figura esquelética, com olhos brilhando de um azul espectral, que começou a subir lentamente. Congelei de medo. Ana finalmente conseguiu gritar, e isso me despertou do transe. Agarrei sua mão e começamos a correr de volta pelo túnel. O sussurro se transformou em um grito estridente, e podíamos ouvir passos rápidos nos seguindo. Desesperados, corremos por corredores que pareciam nunca acabar, até que, finalmente, encontramos nosso grupo. O guia, surpreso ao nos ver, percebeu nosso estado de pânico e nos levou rapidamente para a saída. Não dissemos uma palavra até estarmos de volta à superfície, onde a luz do dia parecia surreal após a escuridão das catacumbas. Ainda hoje, tenho pesadelos com aquela figura esquelética e os sussurros insistentes. Nunca mais voltei às catacumbas, e sinceramente, não recomendo a ninguém explorar aquelas áreas desconhecidas. Algumas coisas, creio eu, devem permanecer enterradas. Meu nome é Laura, e vou contar uma experiência aterrorizante que vivi durante uma viagem a Paris, em 2019. Sempre fui fascinada por história e mistérios, então visitar catacumbas estava no topo da minha lista. Fui sozinha, acreditando que seria uma experiência intrigante e única. Mal sabia eu o que me aguardava. O passeio começou normalmente com um guia explicando a história das catacumbas, um labirinto subterrâneo onde ossos de milhões de parisienses descansam. Era macabro, mas fascinante. Depois de um tempo, o grupo foi autorizado a explorar por conta própria, desde que permanecesse dentro das áreas permitidas. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos, perdi a noção do tempo. De repente, percebi que estava sozinha. O silêncio era opressor, e a luz fraca da minha lanterna tornava as sombras nas paredes ainda mais sinistras. Tentei encontrar meu caminho de volta, mas os corredores pareciam se estender infinitamente, todos iguais. Depois de um tempo, comecei a ouvir passos atrás de mim. Acelerei o ritmo, mas os passos também aceleraram. Quando finalmente criei coragem para olhar para trás, não havia ninguém, mas o sentimento de ser observada não me deixava. Minutos depois, ouvi sussurros, palavras incompreensíveis, como se alguém estivesse murmurando uma prece antiga. O ar parecia mais frio e comecei a sentir um peso no peito, como se algo invisível estivesse pressionando. Finalmente avistei uma pequena sala à frente iluminada por velas. Aproximei-me cautelosamente e vi uma figura de costas, vestida com roupas antigas e em frangalhos, sussurrando em um tom baixo e assombroso. A figura virou-se lentamente, revelando um rosto pálido com olhos profundos e vazios que pareciam olhar através de mim. Desesperada, saí correndo sem olhar para trás. Os corredores pareciam não ter fim, e as vozes ecoavam nas paredes, ficando cada vez mais altas. Em um momento de pânico, tropecei e caí, e foi então que senti uma mão gelada tocar meu ombro. Gritei e com o último esforço levantei-me e continuei correndo até encontrar um grupo de turistas e um segurança. Eles me ajudaram a sair das catacumbas e me tranquilizaram. Contei a eles o que havia acontecido, mas apenas riram, dizendo que minha imaginação tinha pregado uma peça em mim. Até hoje, não consigo esquecer os olhos vazios daquela figura, nem os sussurros que pareciam ecoar da própria escuridão. Algo nas catacumbas de Paris é mais antigo e mais sombrio do que qualquer um de nós pode imaginar. Meu nome é Ana e vou contar a vocês uma experiência assustadora que vivi em uma viagem a Paris no ano passado. O que era para ser uma visita encantadora à Cidade Luz, acabou se transformando em um pesadelo que eu jamais esquecerei. Eu sempre sonhei em conhecer Paris. As luzes, a cultura, os monumentos icônicos, tudo parecia mágico. Cheguei na cidade em uma tarde chuvosa de outono e me hospedei em um pequeno hotel no bairro de Montmartre, conhecido por seu charme boêmio e suas ruas estreitas e íngremes. Na minha primeira noite, depois de um longo dia explorando a cidade, decidi caminhar pelas ruas do bairro para conhecer melhor a área. Ao passar por uma viela escura, percebi uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Atribuí aquela sensação ao cansaço e continuei meu caminho de volta ao hotel.
No entanto, quando estava quase chegando ao hotel, vi uma figura sombria de um homem parado na esquina, sob a luz de um poste. Ele estava usando um chapéu antigo e um longo casaco preto. Seus olhos pareciam brilhar na escuridão. Meus instintos me alertaram para atravessar a rua e acelerar o passo. Quando olhei para trás, ele ainda estava lá me observando. À noite, no meu quarto, tentei esquecer o ocorrido. Mas por volta das 3 da manhã, acordei com uma sensação de pavor absoluto. Meu quarto estava gelado e eu sentia que não estava sozinha. Meus olhos se ajustaram à escuridão e no canto do quarto, eu vi a mesma figura sombria do homem que havia me seguido. Ele não se movia, apenas me observava com aqueles olhos brilhantes. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Sentia como se estivesse paralisada. Foi então que ele começou a se aproximar lentamente. Fechei os olhos e comecei a rezar, desejando que aquilo fosse apenas um pesadelo. Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos novamente, a figura havia desaparecido. Eu estava suando frio e não consegui dormir mais naquela noite. Na manhã seguinte, contei ao recepcionista do hotel o que havia acontecido. Ele me olhou com uma expressão de preocupação e me disse que anos atrás, um homem com aquela descrição havia morrido de forma trágica naquele mesmo hotel. Desde então, alguns hóspedes relataram ter visto sua figura nas proximidades. Desesperada, troquei de hotel imediatamente e tentei continuar minha viagem, mas aquela experiência me assombrou durante todo o tempo que permaneci em Paris. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: a imagem daquele homem sombrio ainda me atormenta nos meus piores pesadelos. Me chamo Laura e vou contar sobre uma experiência assustadora que vivi em Paris. Era o ano de 2020, quando decidi fazer uma viagem sozinha para a Cidade Luz. Sempre sonhei em conhecer os encantos de Paris e finalmente estava realizando meu sonho. Mal sabia eu que essa viagem seria marcada por um episódio que nunca mais esqueceria. Depois de passar um dia inteiro visitando pontos turísticos como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre-Dame, decidi voltar para o meu hotel. Eu estava hospedada em um charmoso hotel boutique no bairro de Montmartre, famoso por sua atmosfera boêmia e suas ruelas estreitas e antigas. Naquela noite, após tomar um banho relaxante, resolvi explorar um pouco mais a área ao redor do hotel. Fui até uma cafeteria próxima, pedi um café e um croissant e fiquei observando o movimento das pessoas. A noite estava tranquila e fria, e a lua cheia iluminava as ruas de maneira quase poética. Enquanto caminhava de volta ao hotel, notei uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. A rua estava quase deserta, apenas algumas pessoas passavam apressadas. Continuei andando, e ao passar por um beco estreito, ouvi passos atrás de mim. Acelerei o passo, mas os passos também se aceleraram. Meu coração começou a bater mais rápido, e a adrenalina tomou conta do meu corpo. Olhei para trás e vi uma figura encapuzada a poucos metros de distância. Não consegui ver seu rosto, apenas os olhos que brilhavam no escuro. Comecei a correr desesperadamente em direção ao hotel, mas a figura parecia cada vez mais próxima. Quando cheguei na porta do hotel, virei-me uma última vez e nada. A figura tinha desaparecido. Ainda ofegante, entrei no hotel e fui direto para o meu quarto. Tranquei a porta e me joguei na cama, tentando entender o que havia acontecido. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas a sensação de estar sendo observada persistia. Na manhã seguinte, ao descer para o café da manhã, conheci uma senhora que estava hospedada no mesmo hotel. Ela era francesa, muito simpática, e começamos a conversar. Quando mencionei o que havia acontecido na noite anterior, ela ficou pálida e pediu que eu contasse mais detalhes. Contei tudo, e ela então me revelou uma história assustadora. Segundo a senhora, há muitos anos, um serial killer aterrorizou o bairro de Montmartre. Ele usava um capuz e atacava suas vítimas à noite, sempre em becos estreitos e escuros. Nunca foi capturado e desde então, várias pessoas relataram avistamentos de uma figura encapuzada na região. Ela me disse que muitos acreditavam que o espírito do assassino ainda vagava por ali, à procura de novas vítimas. Depois dessa conversa, minha estadia em Paris nunca mais foi a mesma. A sensação de estar sendo observada me acompanhou até o dia do meu retorno. Até hoje, não sei ao certo o que vi naquela noite, mas uma coisa é certa:
Paris, com toda a sua beleza e charme, também guarda segredos sombrios que jamais esquecerei. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal para mais histórias incríveis e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na tela. Até a próxima!